Bom, meninos, foi interrompido, deixa eu continuar aqui falando aqui. Perdão, mas infelizmente é vídeo, é assim que acontece. Vamos chamar esse vídeo de segunda parte. Na primeira parte eu falei da política externa brasileira, a nossa relação durante o segundo reinado, nossa relação com os ingleses, e agora nós vamos falar da nossa relação com os nossos vizinhos do sul. Ali na região sul do Brasil sempre foi uma região complicada desde a época colonial. Por quê? Ali sempre teve fora dos grandes centros econômicos da era colonial, tanto dos centros econômicos da América Espanhola, que bombava mais lá na América Central, como aqui no Brasil, que bombava mais no Nordeste e na região Sudeste. E aquela região ali do Sul, as atividades que se desenvolveram ali são todas elas ligadas ao gado. Ali é uma região muito propícia à criação de gado, por causa do clima frio, por causa do relevo, as coxilhas, que são os morrinhos baixinhos, tá? O gado de lá desenvolve muita gordura, ele fica com a carne muito terra, muito macia. Por isso, ali sempre foi uma zona produtora de gado. O problema do gado é o seguinte: o gado não respeita a fronteira, não havia na época cerca, tá? Então o que acontecia constantemente? O gado argentino entrava em terras brasileiras, o gado brasileiro entrava em terras uruguaias e por aí vai, era uma confusão. Ninguém sabia onde começava a nação e aonde terminava a outra ali. Esses problemas vinham se arrastando desde a época colonial. Uma série de tratados foi feito para ver se tinha como resolver aquela questão e nada conseguia resolver aquela questão a contento. E o grande desenlace disso vai ser o quê? A Guerra do Paraguai. O Brasil, desde nossa independência, sempre fez questão de interferir naquela região, apoiou golpes na Argentina, apoiou golpes no Uruguai. Qual que era o interesse brasileiro? Garantir navegação no Rio da Prata. O Brasil tinha muito medo do que o Rio da Prata caísse na mão de uma nação inimiga nossa e dificultasse a nossa navegação ali, porque era a única via de acesso à época à província do Mato Grosso, o Rio da Prata. Por isso que o Brasil sempre intervia, ajudou a derrubar presidente no Uruguai, ajudou a dar golpe na Argentina. Esses países eram repúblicas. O Brasil é o único império da América na época. A Guerra do Paraguai está associada a esses problemas fronteiriços. Não se esqueçam disso, meninos. A Guerra do Paraguai foi uma guerra por causa de fronteiras, de terras. Há muito tempo, professores mais atrasados, livros mais atrasados, falavam o seguinte, uma tese muito forte na década de 70 falava o seguinte: por que teve a Guerra do Paraguai? Aí vinha escrito assim: o Paraguai era um exemplo de país desenvolvido, tinha uma indústria muito desenvolvida, tinha economia desenvolvida, tinha pouca escravidão. Esse desenvolvimento paraguai dentro da América incomodava os ingleses, e os ingleses usaram o Brasil, Inglaterra e Uruguai para destruir o Paraguai. Gente, a história vai mudando, novos documentos vão aparecendo, novas versões vão surgindo. Essa versão de que a Guerra do Paraguai foi causada pelo imperialismo inglês não se sustenta mais. Para começar, o Brasil estava rompido com a Inglaterra. Acabei de falar no vídeo anterior, o Brasil não estava negociando com a Inglaterra nesse período, e muito menos, gente, quando o desenvolvimento paraguaio iria fazer frente à Inglaterra, iria ser o Paraguai ia ser um potencial concorrente da Inglaterra no cenário econômico. Isso não se sustenta. O Paraguai era governado por uma ditadura, o Paraguai tinha escravidão, o Paraguai, quase 70% das terras do Paraguai pertenciam a uma única família, então não era esse paraíso. O que explica a Guerra do Paraguai, essa questão que cai muito PISM 2, cai muito Enem, é uma guerra por causa de fronteiras, não se esqueçam isso. O presidente paraguaio, se vocês olharem a apostila, é uma pena nós não termos essa imagem aqui. Deixa eu ver se eu forço uma imagem aqui, ó. Tenho um mapa do Cone Sul da América. Repara que o Paraguai não tem saída para o mar. E o presidente paraguaio queria forçar uma saída para o mar. Ele queria ter uma saída para o mar independente de qualquer maneira. Para isso ele idealizou o Grande Paraguai. O presidente do Paraguai era o ditador Solano Lopes. O que o Solano Lopes fez? Invadiu ao mesmo tempo, almejando criar esse Grande Paraguai, terras brasileiras e terras argentinas.
Ele falou, ele pensou, idealizou, né? Ele imaginou na cabeça dele que assim ele conseguia uma saída para o mar para poder escoar a produção de erva mate Paraguai. E assim tem início a guerra em 1864. Foram 6 anos de guerra. Aí, imediatamente ao ataque de Solano Lopes, formou-se a Tríplice Aliança: Argentina, Uruguai e Brasil, para enfrentar essa agressão paraguaia, tá? Argentina com menos força, Uruguai com menos força, o Brasil com muito mais força. E para o Brasil a situação ficou muito difícil, porque nós não tínhamos exército. Nós fomos agredidos, o navio Marquês de Olinda foi sequestrado com o governador da capitania da província do Mato Grosso, estava a bordo desse navio. O Mato Grosso foi invadido, o Brasil tinha que responder para ontem esta agressão, com pena de perder terras, com pena de perder a navegação no Rio da Prata. Acontece que nós não tínhamos exército. O Brasil, propositalmente, nossas autoridades não queriam um exército brasileiro forte, porque ter um exército aqui no Brasil, à época, implicava colocar armas na mão de negros, mulatos e pobres, coisas que eles não queriam, porque eles tinham medo de que acontecesse aqui no Brasil uma rebelião, aos modos da rebelião haitiana, onde a população negra matou a população branca todinha. Por isso, sempre enfraquecer o exército e sempre fortalecer a Guarda Nacional. Mas acontece que agora o Brasil precisa de um exército para ontem. A questão econômica para comprar armas, navios, foi facilmente solucionada em empréstimos com franceses, americanos. Aí havia a questão dos homens. O Brasil não tinha homens suficiente para ganhar os campos de batalha, e houve até umas soluções esdrúxulas. No Ceará as cadeias foram esvaziadas, houve sequestro de crianças, de mendigos no Rio de Janeiro, houve tudo quanto é recurso para ver se nós conseguíssemos montar um grande contingente de combatentes para mandar para os campos de batalha, e a gente não conseguia. Então o governo brasileiro começou o alistamento compulsório, mandar a convocação, uma carta chamando as pessoas para irem para a guerra. Quando essas cartas começaram a chegar às famílias endinheiradas, eles não queriam mandar os seus filhos para os campos de batalha. Lógico, quem é que quer ir para a guerra? Essas famílias, então, começou a surgir, essas coisas nós não tem como saber de onde surgiu. A ideia é de o seguinte: olha, Dom Pedro, você convidou meu filho. Ao invés de eu mandar meu filho para o campo de batalha, tem como eu mandar 4 escravos meus? Do ponto de vista militar, é preferível ter 4 soldados no campo de batalha do que um só. De início, a ideia foi bem recebida, mas havia muito medo de nossas autoridades, os chefes do exército brasileiro, de colocar armas na mão dos escravos. E a seguinte pergunta: será que escravos defenderão a pátria que os escraviza? Será que eles defenderão o Brasil nos campos de batalha? Para convencer os escravos, tornar mais atrativa a ida à guerra, o governo brasileiro prometeu terras, dinheiro, o soldo, o pagamento de soldado para quem voltasse vivo, e a carta de euforia, a carta de libertação. O resultado foi o seguinte: o alistamento em massa de cativos, de escravos para ir para a guerra, como voluntários, os chamados voluntários da pátria. O exército brasileiro, na prática, na Guerra do Paraguai, era mais de 70% composto por escravos, era um exército escravo, e um sucesso na guerra, contrariando inclusive a ideia dos nossos maiores generais, Duque de Caxias, porque eles viam o negro como mais próximo do animal do que do ser humano. Esse era o pensamento das nossas elites na época. Então eles achavam que o negro, por natureza, é preguiçoso, é burro, e que ele jamais seria um grande combatente. Por isso, tanto temor em levar o negro para o campo de batalha, mas foi um sucesso. Por quê? Porque é da natureza da escravidão o sujeito acostumar com a adversidade, ficar longos períodos com fome, longos períodos sofrendo diversas limitações, apanhando, andando longas distâncias, apanhando chuva. Isso era o cotidiano dos nossos escravos. Escravidão é sofrimento, é violência.
Então, como os nossos escravos já estavam acostumados com esse cotidiano, a guerra para eles, perdão da expressão, tá? Sejam generosos comigo, foi um passeio. O exército brasileiro, praticamente sozinho, foi quem derrotou as forças de Solano Norte, mas numa guerra demorada, numa guerra muito ranhida. O exército paraguaio já havia se preparando para a guerra há muito tempo, comprando material dos ingleses, tá? Ajuda técnica dos ingleses. Por isso que aconteceu isso dessa maneira. Beleza? Tudo jóia, meninos? Vamos continuar. E a maior consequência da Guerra do Paraguai para o Brasil foi o grande impulso que... perdão, eu não sei se está chamando ali agora, mas eu vou entender. Foi o grande impulso que a questão escravista ganhou, abolicionista, ganhou em nosso país.